Salve, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar os nossos estudos sobre as constantes de equilíbrio. Obviamente, de praxe, para dar início a esse sistema, vamos retomar alguns assuntos que eu julgo serem importantes. Primeiro, quando eu falo em equilíbrio, equilíbrio químico é a parte da química que estuda as chamadas reações reversíveis, que elas podem voltar ao estágio inicial, que você pode facilmente interpretar pelas duas setinhas. Uma que vai para a direita, que é a reação direta, e uma que vai para a esquerda, chamada reação inversa. Para que você tenha químico, a condição básica única necessária é que a velocidade da reação direta tem que ser igual à velocidade da reação inversa. Porém, para eu quantificar um equilíbrio, nós temos uma expressão chamada constante de equilíbrio, que basicamente é produto sobre reagente. Só não pode esquecer que sólidos não podem participar, água líquida não participa e o único fator externo que pode afetar ou alterar a constante, temperatura. E aí você viu que existe a constante de equilíbrio em termos de concentração, que a gente chama de Kc, temos a constante de equilíbrio em termos de pressão, que é chamada de Kp, e agora nós vamos encontrar a chamada constante Ka e Kb. Professor, mas o que é o K? K é uma constante de equilíbrio, produto sobre reagente. Não me importa qual seja o sobrenome, toda constante é produto sobre reagente. Porém, hoje nós vamos mexer um pouquinho com a chamada constante de acidez ou constante de ácido e a constante de basicidade ou constante da base. Essas são as nossas expressões. Deixa eu pegar umas canetas aqui. E vamos começar da seguinte maneira. Peraí, mas constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Só que você vai olhar o texto e ele vai falar assim, calcule a constante de equilíbrio para o ácido tal, que tem uma concentração tal, e tem um alfa ou um grau de ionização. A gente chegou a ver grau de ionização na aula passada. Primeiro, o que você entende por grau de ionização? É o número de moléculas que realmente forma os íons. E esse grau de ionização normalmente é fornecido na forma de porcentagem. Então, vamos analisar o seguinte processo, a seguinte ideia. Então, a constante de acidez, ela vai trabalhar com ácidos. Eu vou colocar um ácido qualquer só para você compreender. Então, imagine que eu tenha um ácido chamado cianídrico. Ácido é toda e qualquer substância que, em solução aquosa, libera o íon H+. E se você tampar o H aqui, o que sobra? Um CN com uma carga menos. E agora, repare, por um passe de mágica nada, isso é ciência, nós temos produto e temos reagente. Só que essa expressão, eu poderia chamá-la de Kc, porque é uma constante de equilíbrio em termos de concentração, poderia chamar essa constante de Ki, porque ela tem íons, e eu posso chamá-la também de Ka, porque ela tem um ácido. Todas elas são iguais. Kc, Ki e Ka é tudo a mesma coisa. E qual seria a expressão matemática? Concentração do H+, que multiplica a concentração do Cn- dividido pela concentração do HCl. Essa é a expressão matemática da constante de acidez, que é a mesma coisa que constante Ki de ionização, que é a mesma coisa que um Kc. Isso se for para um ácido. Porém, você pode também encontrar a chamada constante de basicidade. De basicidade. Já sai aqui para vocês entenderem. E essa constante de basicidade vai ser chamada de Kb. Vou subir um pouquinho só para vocês enxergarem aqui. Constante de acidez é um Ka, constante de basicidade ou constante de base é um Kb. Só que a questão pode vir assim, calcule qual é a constante Kb de uma base que tem uma concentração e um alfa. Professor, mas constante não é produto sobre reagente? Pois é. E cadê o produto e qual que é o reagente? Vamos fazer o mesmo esquema. Eu vou colocar uma base, essa base é o hidróxido de amônio. Base é toda e qualquer molécula que em solução aquosa se ioniza ou se dissocia, formando o íon OH-. Mas antes do OH-, você tem um NH4, que tem uma carga mais, e tem o
H-. Portanto, agora você tem produto sobre reagente. Só que agora o que vai acontecer? Nas constantes de acidez e basicidade, não vai ter reação como acontecia nos exemplos anteriores. Você vai ter que montar a equação. Professora, como é que eu sei isso? Se a sua substância começar com um H e não for a água, é um ácido, libera H+, e mais alguém. Ou seja, você vai tampar esse H e o que sobra é o teu íon com carga negativa. Se você perceber que a molécula termina com OH, aí é uma base. E aí a base ela vai ter alguém antes da hidroxila com carga positiva e alguém com carga negativa depois. Essa é a chamada constante de basicidade. E agora, como é que você montaria essa constante de equilíbrio? Vamos analisar da seguinte maneira. Poderia chamar isso aqui de Kc, poderia chamar de Ki, mas eu poderia também chamar isso aqui de Kb. Professor, eu não posso chamar de K? Lógico que não, isso não é um ácido. Se for um ácido, é Ka. Se for uma base, aí sim você vai usar Kb. E como ficaria a expressão matemática? Você colocaria a concentração em mol por litro do amônio, que multiplica a concentração da hidroxila, dividido pela concentração do reagente, que no caso é o hidróxido de amônio. Essa é a sua expressão matemática que vai calcular o Kb. O que muda da matéria anterior? Nada. Continua a mesma coisa, produto sobre reagente, só que agora você não tem a reação. Você vai ter que fazer essa montagem. Vamos fazer o exercício? Então, presta bem atenção aqui na tela. O exercício que eu quero que vocês determinem é esse daqui. Uma solução 0,01 mol por litro de um monoácido. Só tem um H, só um H ionizado. Se fosse um diácido, aí seriam 2 hidrogênios. Se fosse um triácido, seriam 3 hidrogênios. Está 4% ionizado. Uma outra dica importante. Caso você encontre um ácido que tem um grau de ionização 20, 30, 40, 50, 60, alto grau de ionização, você vai ter que montar aquela tabelinha. Lembra? De início, reação e equilíbrio. Agora, quando o ácido ou a base forem fracos, quando o alfa for menor do que 5%, não há necessidade para você montar a tabelinha. Pode fazer direto no seu sistema. 4% ionizado. A constante de ionização desse ácido vale, e aí começa o nosso sistema. Deixa eu apagar tudo aqui para vocês começarem isso aqui do zero. Quando se fala nessas constantes, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: professor, cadê a reação para colocar o produto sobre reagente? Pois é, não tem. Só que o que o texto me fala? Que é uma solução de um monoácido. Professor, mas que monoácido que é esse? Você que cria um ácido qualquer, você pode usar uma letra qualquer. Então, o que eu vou usar? Como é um monoácido, eu vou ter um H. Aí você pode colocar a inicial do seu nome. HS, HC, HA, HX, pode ser qualquer um. Eu vou colocar aqui, ó, como se fosse um HX. Esse HX, quando colocado em água, vai produzir o H+, e vai produzir o X-. Antes de eu continuar, perceba que aqui tem uma consideração muito importante. Repare que a proporção que eu vou ter entre o H+ e o X- é de 1 para 1. O que isso significa? Que a concentração do H+ deve ser igual à concentração do X- ou da letra que você utilizou. Pois bem, agora eu tenho produto e agora eu tenho reagente. O que eu posso fazer? A constante de equilíbrio. Como é que ficaria a expressão da constante Kc? Ele quer saber a constante de ionização, que pode ser igual também a uma constante de acidez. Aí você vai ter a concentração do H+, que multiplica a concentração do X- dividido pela concentração do HX. O que eu tenho no exercício? Ele não me dá a constante, aliás, ele pergunta qual é a constante. A única coisa que ele me deu, que a concentração do ácido corresponde a 0,01. A única coisa que o cara me deu, só, nada mais. Então, professor, como é que eu vou descobrir os outros? Aí vem a outra sacada. Repare que ele está 4% ionizado. 4% íon.
ionizado. Significa que a concentração dos íons é 4% daquele valor. E como é que eu vou descobrir isso? Vou fazer a continha aqui embaixo para você compreender a ideia. Então, olha só. Dentro desse aspecto, vamos fazer a seguinte continha. Se eu tenho uma concentração que vale 0,01 mol por litro, e se esse ácido fosse forte, ele seria 100%. Mas ele não é. Segundo o texto, ele é 4%, e esse 4% vai me dar um valor de X. 4 vezes 0,01 dá 0,04. Divide por 100, acrescenta mais 2 zeros. Então, eu vou ter 0,004 mol por litro de íons, porque ele é 4% ionizado. Então, significa que a quantidade do H+ é 0,004, a quantidade do X- tem que ser igual a 0,004. Só que tem um detalhe. Para você trabalhar isso numa constante de equilíbrio, a matemática recomenda que você coloque isso em notação científica. Vai facilitar muito a sua vida. Quer ver? Então, vamos colocar o seguinte. Como o exercício está falando em KI, então vamos colocar o seguinte. Quanto que vale a concentração do íon H+, ele vai corresponder a 4 vezes 10 a menos 1, 2, 3, 4 zeros. Que multiplica a concentração do X-, que deve ser a mesma. 4 vezes 10 a menos 4. E agora você vai dividir pela concentração do ácido, que é 0,01. Que em notação científica vai me dar 1 vezes 10 a menos 2. Pronto. A parte química encerra por aqui. A partir de agora, dá-lhe matemática clássica. Vamos lá. Primeiro, 4 vezes 4 vai me dar 16 vezes 10. Multiplicação de base 10. Olha só que propriedade interessante. Multiplicação de base 10 conserva a base, soma os expoentes. Menos 4 com mais menos 4 vai me dar menos 8. Dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Portanto, a nossa constante de ionização vai ser igual. 16 divididos por 1, 16. Conserva a base, porque eu vou fazer uma divisão de base 10. Conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 8 com menos, cuidado aqui, menos 2 dá mais 2, significa que ele vai me dar menos 6. Logo, a nossa constante de ionização, transformando em notação científica, porque eu tenho 16 vezes 10 a menos 6. Se você olhar as alternativas, eu tenho 1,6, 1,6, ou seja, vai ficar entre essas duas aqui. E como que eu faço para converter o 16 vezes 10 a menos 6 numa notação? Repare, que do 16 eu vou transformá-lo para 1,6. Eu estou diminuindo o número e vou aumentar o expoente. Portanto, vai ficar 10 a menos 5. Essa é a nossa resposta quando ele fala nessa constante de acidez ou constante de ionização. Então, perceberam? Qual é a diferença desse assunto comparado com a aula passada? A aula passada você tinha todas as reações prontas, até mesmo equilibradas, colocava produtos sobre reagente. Essa seria a ideia. Agora, você não vai ter mais reação. Só que, em contrapartida, você só pode ter 2 tipos de substância. Ou você vai ter um ácido, que você vai produzir H+, ou você vai ter uma base. Como é que eu vou saber isso? Se começar com H e não for a água, é um ácido. Se terminar com OH, é uma base. Ponto. Resolve esse processo. Faz a ionização, tem produto sobre reagente, verifica os dados que você tem e aí você calcula todo esse sistema. Então, eu trouxe um exercício para vocês compreenderem como se trabalha essa nova constante Ka e a nova constante Kb. Provavelmente, semana que vem, a gente vai trabalhar com outras constantes, outros aspectos matemáticos, mas é importante que você dê uma olhadinha com todo o cuidado aí sobre essa parte de notação. Dá uma olhadinha na matemática, como é que se trabalha multiplicação de base 10, divisão de base 10, exponenciação e radiação, porque em breve você vai precisar muito, muito dessa parte da matéria. Gente, agradeço a atenção e a participação de vocês. Tenham uma ótima semana e vejo vocês na semana que vem. Tchau, gente!